Oi, 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 gente boa, gente muito querida minha. Eu vou continuar hoje aqui com você. É a nossa sequência de Mateus 24, vista em Lucas 21. E eu já expliquei há 5 programas atrás a razão pela qual eu preferia deixar Mateus 24 fora desse comentário e Marcos 13, porque me parece, há muitos anos, não são poucos anos, são muitos anos, estudando esses textos e pesquisando a respeito deles durante toda a minha vida de fé. Ou seja, faz 52 anos que isso aqui me chama a atenção e eu já comparei os 3 evangelhos nas narrativas desse chamado sermão escatológico de Jesus, ou pequeno Apocalipse, ou Apocalipse de Jesus, como você queira, várias vezes. E eu sempre achei que o desenvolvimento de Lucas era mais compreensível. Em Mateus, você encontra uma quantidade grande de coisas sendo colocadas soltas. Com o conhecimento da história, hoje, olhando para trás, você consegue ver onde aquelas coisas se adensaram mais no curso desses 2000 anos. Levando em consideração, é óbvio, que eu creio nas palavras de Jesus. Eu creio. Então, como eu creio, esse é o meu pressuposto fundamental, é de onde eu parto. É dessa referência. Eu creio nas palavras de Jesus, eu creio em Jesus. Então, quando eu, crendo em Jesus, já tenho 2000 anos de história acumulada, com muitos níveis e layers de história do ponto de vista econômico, social, político, variação de regimes, guerras, revoluções, contra-revoluções, situações tenebrosas, doenças e epidemias mundiais. Você lê para trás coisas que Mateus menciona e você consegue encaixar nos momentos históricos em que isso esteve mais denso, ou em outros momentos em que a mesma coisa estava bastante espalhada pelo globo, embora sem a mesma densidade intensa que aconteceu em algumas outras horas. Aí Marcos é bem sucinto, o texto é bem curto. Ele faz asseverações peremptórias, do tipo que nós já vimos aqui. Cuidados, falsos cristos, falsos profetas. Também prestem atenção nos cataclismos universais e naturais e sismológicos. Tudo isso. E o Filho do Homem vai voltar, com poder e grande glória, embora haja um monte de dissimulações indicando a falsificação desses cristos no curso da história. Marcos diz isso, todos dizem isso. Mas aqui em Lucas, como eu expliquei no início, você tem algumas frases que ajudam você a organizar 3, 4 blocos de sequência muito nítida. A primeira nós vimos, que começa aqui no verso 12, quando ele diz: antes, porém, de todas essas coisas, que são as coisas que eu estou dizendo agora, e hoje vou continuar falando delas, até ao verso 24, com a queda de Jerusalém. Isso está assim muito nítido no curso da história. Como ele disse que o que nós estamos vendo agora era o que viria antes dessas coisas, eu voltei para o verso 9. E foi o que nós vimos. E que diz: quando ouvirdes falar
de guerras e revoluções, não vos assusteis. E nós ficamos algum tempo aqui no nosso último encontro, comigo falando da proliferação de guerras e de revoluções desde os dias de Jesus. Já tinha havido muita guerra, muito choque entre, por exemplo, os grandes líderes mundiais que viveram antes de Cristo, dominando, expandindo-se pelo mundo inteiro, desde Sinaqueribe, Nabucodonosor, e depois as lideranças persas, poderosas e imperiais, depois o poder grande que Cartagena ganhou lá no norte da África, a presença dos egípcios, que já estava em declínio imperial, mas ainda era uma potência significativa e ambicionada por todos os grupos. Tanto é que de reis persas, passando por Alexandre o Grande e depois por todos os imperadores romanos, todo mundo queria a grandeza histórica e a memória poderosa erigida nos monumentos incomparáveis de todo o Egito. Era uma marca de domínio, era um troféu histórico que vinha de um passado longínquo, longínquo, que hoje a gente sabe é completamente pré-diluviano. E todos esses grandes líderes antes de Jesus já tinham feito muitas guerras. E em razão das guerras, eu expliquei um fenômeno aqui para vocês tirado do Apocalipse 6, quando eu falei dos 4 cavaleiros do Apocalipse, da hegemonia política que produz guerra, é o cavalo branco vencendo e para vencer, dominando tudo e todos com uma grande espada, é a dominação hegemônica, isso acaba criando guerra. Depois de um tempo vem uma revolta, vem terrorismo, vem guerrilha, vem grupos os mais diversos que dizem: chega, a gente está debaixo do tacão dominador desse grupo político há tantos anos, eles nos matam, nos trucidam, nos liquidam, nos usam, nos escravizam. Acaba surgindo uma geração que se levanta. Aí quem tem o poder oficial na mão é que dá nome, é que apelida a força contrária. Aí elas começam sendo chamadas de revoluções, revolucionários, guerrilheiros, guerrilhas, terrorismo, terroristas. Conforme a evolução histórica da linha do tempo, desse timeline, as semânticas dessas designações vão mudando, vão sendo alteradas, mas é a mesma coisa. E quando Jesus falou isso, eles podiam olhar para trás e ver o que já tinha acontecido, e vinha acontecendo já há alguns milênios de percepção universal. E o que aconteceu depois dele foi de uma intensificação enorme, imensa. Inclusive no Império Romano, que já tinha tido muitas quedas de imperadores e sublevações, assassinatos. O mais histórico de todos eles, que foi Júlio César, já tinha sido assassinado no Senado romano por uma grande conspiração. E o que daí advém sempre termina, com raras exceções, em assassinatos, em grupos tomando o poder. Então, Roma sozinha, antes e depois de Jesus, já é um exemplo dessa continuidade de alterações e altercações e mudanças e eclosões de violência, as invasões bárbaras de todos os lados, como eu já falei aqui, depois os conflitos na Europa e no Oriente da Terra. A gente fala pouco das guerras orientais, mas quantas houve entre os mongóis, os japoneses, os chineses, os povos do Extremo Oriente, variadamente. Quantas? Foram tantas as invasões que os chineses decidiram construir um muro
que é visto da Lua, a muralha da China, para ver se eles se protegiam daquela quantidade enorme de invasores. Na Europa, então, que é muito menor, a alternância, que é o que caracteriza as narrativas históricas mais clássicas da gente, desde os espartanos, os mesopotâmios e os gregos e todos os outros povos que dali advieram, os macedônios, todos eles protagonizaram guerras e muitas revoluções e alternâncias de poder. Depois, no que hoje se chama França, meu Deus, quanta alternância de poder, de guerra, de levantes na antiga Espanha, na Inglaterra, e os povos que desapareceram. Houve muita invasão dos vikings, até que eles próprios sumiram, desapareceram. E o que marca o surgimento do chamado Novo Mundo é invasão, é colonização europeia, é dominação e é genocídio, é chacina, é holocausto de povos da América do Sul, do Brasil, dos indígenas brasileiros pelos portugueses. É um negócio de milhões de pessoas mortas no continente inteiro, sem falar o que as epidemias europeias trazidas para cá pelos colonizadores produziram de milhões de mortes com números bíblicos, escatológicos, do ponto de vista bíblico. Aqui na nossa região, a gente hoje só vê os monumentos da antiguidade, alguns erigidos pré-diluvianamente, a ponto de que os povos encontrados aqui pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos franceses e pelos ingleses, diziam que eles mesmos tinham herdado aquelas construções que eles não sabiam nem de onde viera. Alguns diziam que os predecessores imediatos deles, que eles chegaram a conhecer, e ainda havia alguns remanescentes vivos, também diziam que não tinham sido eles os construtores dessas edificações magníficas e que eram muito mais antigas do que a memória deles ou os registros deles conseguiam manter. Como se tivesse havido um resetting total de apagamento da memória histórica desses fenômenos anteriores ao dilúvio no mundo inteiro e aqui também. Mas imagine a quantidade de coisas que aconteceram só nos últimos 500 anos aqui. Quanta guerra, quanta revolução, quanta virada de poder. Não é preciso nem ir tão longe. São 500 anos. E eu vivi 70 desses 500. É a subtração. Quando eu nasci, isso tudo tinha 430 anos de idade. Nesses 70 anos da minha vida, aconteceram as maiores intensidades de guerras, de conflitos que houve no planeta, aconteceram desse tempo para cá. Quando eu nasci já tinha havido a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Mas eu ainda fui embalado em redes, lá no Amazonas, um croc, 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 croc. Eu fui gerado em Canutama, fui levado a Manaus para nascer na Santa Casa de Misericórdia e logo depois retornado para Canutama, que nem está no mapa, as margens do rio Amazonas, onde eu vivi os meus 2 primeiros anos de existência. Mas os ecos da Segunda Guerra Mundial estavam presentes, eram as conversas da mesa, mesmo no interior. Na casa dos meus avós, em Manaus, no convívio ao qual eu fui levado e tive o privilégio de a ele ser exposto, morando na área da casa da minha avó, meu avô já tinha falecido, João Fábio, e nossa casa era lá. O papai construiu uma casa para nós
voltada para uma rua que quem mora em Manaus conhece muito bem, a rua Apurinã. Entre a Nhamundá e a Apurinã era a nossa casa, está lá até hoje. E o casarão da minha avó, que era um antigo hospital inglês, é que foi demolido, ao invés de ser tombado, que deveria ter sido há 4, 5 anos atrás. Foi uma grande pena. Foi onde eu cresci com os primos. A conversa que alimentava tudo não só era de natureza política, havia uma forte composição de opinião política na casa do meu avô, porque o meu próprio avô tinha sido 2 vezes chefe de polícia, tinha sido prefeito de Manaus 2 vezes, tinha sido presidente da Assembleia Legislativa muitas vezes, tinha sido vice-governador e governador, e deixou a política para cuidar de pobres por conta própria, nesse casarão que ele comprou, um antigo hospital, onde ele sozinho cuidava de centenas de pessoas até morrer. Fez isso praticamente umas 2 décadas. E a conversa da mesa da casa era muito carregada de humanismos, humanidade, conflitos políticos. Havia uma grande polarização no Amazonas quando eu nasci, entre Gilberto Mestrinho e Plínio Coelho. Era um negócio assim, apaixonadamente defendido de um lado e do outro, com discussões, com gente que parava de falar. Eu nasci no meio de uma polarização que me parecia tão ridícula, patética. Aí quando me pediam com 4 anos de idade para fazer discursos, e eu comecei a ter vontade de falar publicamente, com mais ou menos 3 anos. Eu gostava de parar num lugar com muita gente e começar a falar, carregado de erros fonéticos, porque eu ainda não era explícito na pronúncia de todas as palavras, mas já com uma certa riqueza de expressão. Com 4 anos tem gravações, ou havia pelo menos na casa de um dos meus tios, minhas fazendo discursos políticos. E em cada discurso eu escolhia alguém para bater. Tinha vezes que eu batia no Plínio Coelho, outras vezes eu batia no Gilberto Mestrinho. E como na família tinha gente que defendia Plínio Coelho, tanto quanto tinha gente que defendia Gilberto Mestrinho, eles nunca ficavam contentes com as minhas falas, porque eu batia para os 2 lados. E desde 4 anos de idade, cresci com esse senso crítico. Meu pai sempre foi uma pessoa carregada de um olhar extremamente crítico, aprendido com o meu avô, que tinha vindo do mundo político e não confiava em nada nem em ninguém, e não queria mais vínculo nem ligação com nenhum grupo partidário, por ter descrido objetivamente das intenções e das sinceridades na prática de cada uma daquelas figuras de eminência política dos dias dele. Há 100 anos atrás, ele já tinha se sentido assim. Imagina como é que ele se sentiria nesses dias. Ele nem acreditaria, para ele isso seria apenas um pesadelo que acontece entre nós no mundo. Porém, quando eu nasci já tinha havido Segunda Guerra Mundial. Eu sou o que nos Estados Unidos se chama de um baby boomer. Quem nasceu depois da explosão, depois do boom atômico em Hiroshima e Nagasaki. E no Amazonas, onde a memória da guerra era muito forte. Por quê? Porque os alemães bombardeavam navios até entrando no rio Solimões, na foz do Amazonas com o Atlântico, pela costa brasileira inteira. Uma quantidade enorme de navios que foram bombardeados ou por alemães, hoje em dia se sabe até por submarinos americanos, para botarem também a culpa nos alemães, aumentarem a culpa alemã.
na interpretação brasileira que por pouco não se bandeou para Hitler, por muito pouco o seu Getúlio Vargas não embarcou. Muito pouco, nós fomos salvos por um triz de termos nos associado àquela coisa maligna. Eu cresci ouvindo tudo aquilo ali, era o tempo todo, de modo que parecia que a Segunda Guerra tinha acabado de acontecer. E eu cresci com os ecos daquela explosão de Hiroshima e Nagasaki, não somente eu, mas boa parte da minha geração, dos que tiveram famílias que ajudaram a manter essa memória, que alimentaram conversas e discussões desse nível mundial e global em casa, e que foram posteriormente os amigos que mais fizeram parte do meu convívio humano no curso da minha existência, e até o dia de hoje, os amigos de infância, portanto, mais duradouros que eu tenho na vida, são heranças familiares desse tempo e que continuam no vínculo comigo até hoje. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo pessoal? Apenas para dizer e repetir que eu já nasci sob os ecos dessas guerras. Quando Jesus diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Haverá muito. A história vai ser feita de uma sucessão disso. Não naturalizem e nem fiquem espavoridos. Nem um extremo, nem outro. Apenas sejam lúcidos em relação a isto, pois é necessário que essas coisas aconteçam. Há uma necessidade intrínseca no DNA da história do Homo sapiens sapiens de fazer guerra. Todas elas absurdas. Raramente surgiu algum tipo de conflito justificável. Sempre foi pelas mesmas razões iníquas. Como eu já disse no nosso último encontro, apenas porque alguém podia, e porque podia, fez e dizia: eu faço porque eu posso. Praticamente tudo o que moveu o que nós chamamos de fenômeno histórico foi feito pelo narcisismo e pela idolatria. E não foram só os Napoleões, como figuras quase caricatas que fizeram isso. A multiplicação dos Napoleões nunca cessou, dos autocoroamentos. Aqui hoje, nos nossos dias, comigo velho, tem gente da minha idade fazendo papel de Napoleão, se autocoroando sobre grandes potências da terra. E o pessoal assiste de uma cegueira brutal, sem ver que o fascismo está voltando para todo lado. E o nazismo é apenas uma outra definição do fascismo. Tanto é que o grande herói de Hitler era Mussolini. E depois que o poder militar de Hitler passou de Mussolini, Mussolini passou a ter em Hitler seu grande herói e protetor. De modo que há uma diferenciação semântica, mas na prática, esse fascismo carrega o mesmo DNA de malignidade, está se espalhando pela terra inteira, pelas grandes potências mundiais, até nos lugares mais impensáveis. Você poderia dizer: não, jamais, olha, Estados Unidos da América nunca deixarão de ser a pátria da democracia. Quem é que poderia imaginar que aquilo era tão frágil? E que em tão pouco tempo nós começássemos a assistir manifestações fascistas, das mais veementes, de todos os lados. E o ruído feito é muito baixo até agora, diante da malignidade que vem sendo proposta e do caminho que vai sendo pavimentado, não somente lá, mas com desejos tentaculares de assambarcarem, engolfarem
a terra toda, o mundo todo, se possível. Eu sou governador daqui e do mundo todo. É a expressão que define essa hora numa mente megalômana presente hoje no nosso convívio terráqueo. Pois bem, não vos assusteis, pois é necessário que aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Elas vão ter recorrência, continuidade, até que o verso 10 diz que chega aquele ponto de maturação histórica, quando Jesus afirma: levantar-se-á nação contra nação. Está no verso 10 de Lucas 21. Então lhes disse: o fim não será logo, mas quando o fim começar a se aproximar, vocês vão ver um fenômeno de uma magnitude nunca vista antes. Vocês vão ver o choque de nação contra nação, de reino contra reino, de poder contra poder. O mundo inteiro se engalfinhando. A gente viu o primeiro ensaio disso na chamada Primeira Guerra Mundial. E que não cessou. Quando você acompanha as histórias da Primeira Guerra Mundial, e meu Deus, eu já li tantos livros e vi tantos documentários, e vi quantos filmes da Primeira Guerra Mundial, e vi também o subproduto literário que ela causou na produção de alguns dos melhores escritores que o planeta já teve, que foram traumatizados pela Primeira Guerra Mundial, na Rússia, na Europa, na Inglaterra, cujo material continua em estado de vigência e de relevância existencial, psicológica, narrativa, até os dias de hoje, continuam a ser incomparavelmente os melhores escritores que foram produzidos na história humana, na beleza de algumas das suas construções, quase sempre usando e pegando dramas pessoais para ilustrar situações globais e que envolviam inclusive a igreja nessas dramatizações, junto com os seus conluios com a política, desde a Primeira Guerra Mundial. Mas o mais fascinante é quando você tem essa cultura de ambas as grandes guerras, você vê que os protagonistas principais da Segunda Guerra Mundial já eram protagonistas importantes na primeira. Eles só não estavam exatamente na chefia dos primeiros times, ou como premiers, ou como presidentes, ou como primeiros ministros, ou como reis, ou como qualquer outra coisa. Mas eles já estavam. Na representação ativa da guerra, já eram protagonistas poderosos na Primeira Guerra Mundial e se tornaram os senhores da Segunda Guerra Mundial. São os mesmos nomes. E o que houve de intervalo ali no meio é muito pequeno. Foi só um intervalo de preparação para a retomada, de tal modo que há fenomenologistas históricos que não conseguem nem estabelecer uma diferença de fato entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e que tratam aquilo como um pacote de interrupção, de cessação para preparação e recomeço. E foi um recomeço trágico, com consequências impensáveis. E que é aquilo que num dos artigos escritos aí no meu blog, no caifá.com.br, se você escrever no meu blog, nesse endereço, a palavra querubim, ou porta do querubim, você vai encontrar um texto meu lá dizendo: pusemos o pé na porta do querubim. E eu estava aludindo àquele querubim em Gênesis, que é colocado diante da árvore da vida,
para que os humanos não tivessem acesso àquele portal da árvore da vida. Nós, no final da Segunda Guerra, quando conseguimos abrir o átomo, explodi-lo e tirar essa energia alucinante que existe dentro das partículas subatômicas, pusemos o pé na porta do querubim. Aquilo ali foi o entrar por um portal do qual nós não soubemos e não sabemos e não saberemos nunca mais como dele sair. Porque não tem volta. A gente entrou. E agora, tudo que a gente faz, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou sendo gravado pelas tecnologias do querubim. É tudo quântico. É tudo baseado na mecânica quântica. A gente usa a mecânica quântica na nossa intercomunicação, não é só o supercomputador quântico. Tudo é a partir das bases da mecânica quântica, que determinam as tecnologias, que são praticamente magias. Parecem bruxarias tecnológicas, de tão sofisticadas que são. Presentes entre nós. Então, eu já nasci, e você já nasceu, que está me vendo e ouvindo aqui agora, nesse novo aeon, nesse novo tempo, nos aproximando céleres daquilo que lá 2000 anos atrás Jesus disse: olha, vai acontecer isso, não se assustem. Mas tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, ou seja, o fim não será logo. Até que chegue esse outro tempo, essa outra marca histórica. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, povo contra povo, etnia contra etnia. Vai haver uma grande convulsão étnica, racial, de humilhação racial planetária, de extinção, de extermínio, de ódio étnico. Nação contra nação, reino contra reino, ideologia contra ideologia, sistemas contra sistemas, dominações de natureza econômica, política e guerras monetárias, ressignificação de valores e de conteúdos. Vocês vão ver tudo isso, o mundo se convulsionando. Mas não somente a sociedade humana, como a gente assiste, e cada dia assistiremos mais. Nós não estamos num processo que eu possa dizer aos meus filhos e aos meus netos esperançosamente que vai melhorar. Não vai melhorar, infelizmente. Eu estou aqui para fazer o meu melhor, tudo que eu puder para melhorar. Mas é muito pouca gente trabalhando para fazer isso melhorar. É muito pouca gente admitindo que isso está do jeito que está. Quase ninguém quer conversar sobre o assunto. A maioria das pessoas tem medo do tema, batem, e parece que se baterem na madeira estão isolando o problema, mas ele só aumenta na nossa alienação e na nossa cegueira autoimposta. Então, se não houver um aumento no contingente extraordinário das consciências no planeta, é muito pouca gente acordada. A maioria está morto, é gente morta, como Jesus disse. São mortos todo dia saindo para trabalhar, são mortos funcionais, são mortos gerando filhos que vão nascer em famílias mortas, em culturas mortas, em espiritualidades mortas, e que depois vão sepultar os seus próprios mortos. São, como Paulo chama em 1 aos Coríntios, bonecos de carne, máquinas solares funcionais, com inteligência de Homo sapiens sapiens, mas espiritualmente
com as centelhas divinas apagadas no ser do coração de praticamente todo mundo. Se o mundo não fosse como o mundo é, nós não teríamos as histórias que nós temos, seriam outras as nossas histórias. E seriam histórias de bondade, de graça, de salvação diária do planeta, de mordomia humana servindo a natureza ao invés de espoliá-la, destruí-la, matá-la e uns aos outros também. Então, o meu esforço não vai cessar e eu estou criando filhos para não perderem o sonho, para brigarem contra tudo e contra todos por aquilo que sejam as profecias do bem e do cumprimento do amor. Todavia, com o pé no chão, sabendo que são poucos que acertam essa porta. São poucos os que andam por esse caminho. São poucos os que fazem esse esforço. E toda vez que eu encontro gente, e eu já não olho para ninguém com perspectiva religiosa, eu olhei muito pouco, só no iniciozinho, quando eu estava começando a amadurecer. Mas logo, logo isso sumiu. A minha tese teológica já foi algo que desconstruía a importância da religião. E afirmava a liberdade de Deus ser Deus no mundo inteiro. Então eu passei desde os últimos 47 anos, 48, 50 anos, procurando aqueles que eram parte da Igreja de Deus na face da terra. Entre cristãos, entre muçulmanos, entre indianos, entre confucionistas, japoneses, orientais, gente fazendo bem, gente que planta árvores, gente que limpa água, gente que cuida e pratica o evangelho eterno que se tem para pregar. De acordo com Apocalipse do capítulo 14, fala daquele anjo que voa pelo meio do céu, clamando com grande voz a todas as nações da terra, e são poucos os que ouvem a sua voz, e diz: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, o mar, todas as fontes das águas. Esses que creem nesse evangelho são parte da minha igreja. Os que eu enxergo se voluntariando para cuidar de pobres, de doentes, que se jogam em lugares de guerra para salvar e acolher pessoas, que lutam contra a ignorância, a desinformação, a estupidez ungida pelas oficialidades. São essas pessoas que frequentemente não se identificam tanto com nada religioso, que não sabendo e não encontrando nenhum tipo de identificação espiritual com quase nada ou ninguém, se dizem ateus, mas lá eu olho para o coração delas e tudo que eu vejo é Deus. Nelas, nas obras delas, nas práticas delas, nas ênfases delas, é aquilo que Tiago, irmão de Jesus, disse: mostra-me a tua fé de crente, sem obras, sem fruto de amor, graça, paz, bondade, misericórdia, tolerância, generosidade, justiça, compaixão, domínio próprio, todas essas coisas que decorrem do amor. Mostra-me essa tua fé. Sem isto, e eu, sem nenhuma confissão de fé, pela prática do amor e dos frutos do amor, te mostrarei a minha fé. Sem nenhuma confissão teológica. De modo que Tiago está só repetindo o que para Jesus era o essencial. Quando chegam aqueles que dizem: nós temos confissão teológica, nós dizíamos Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Jeová, Jeová, Javé, Javé, Jesus, Jesus, Yoshua, Yoshua, mas eu vos direi: eu nunca vos conheci.
Os que diziam, não, nós temos poder pentecostal, miraculoso, expulsávamos demônios, éramos exorcistas ambulantes, milagreiros de reuniões de massa, gente para todo lado, e eu lhes direi, é Jesus falando a esses, que existem aos milhões aqui, eu não sei quem vocês são. Vocês brincaram e mentiram sobre quem eu era para uma multidão. Eu vou me relacionar com a multidão, mas com vocês não. Vocês estão fora. Pois bem, a gente está aqui vivo nesse tempo e nessa hora. De falsos cristos, falsos profetas, guerras, revoluções. Vem acontecendo o tempo todo. Isso não determina a proximidade do fim, até que as coisas comecem a se tornar absolutamente globais. E o mundo só ganhou configurações de possibilidade de fato global, crescentemente global, da Revolução Industrial para cá. Foi a Revolução Industrial que acabou providenciando e produzindo o telégrafo, o telefone, os grandes navios com orientação de bússola, os transatlânticos, os aviões, não apenas continentais, mas intercontinentais e transatlânticos nas suas performances, as bombas de alcance transatlântico, tudo isso veio depois. Cresceu uma barbaridade incomensurável, os gráficos da rapidez, da aceleração. Você vem da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial para cá, houve uma aceleração de milhares de vezes mais em tudo que antes levava um século para acontecer, passou a acontecer todo ano. Agora, nos nossos dias, acontece todo mês e em algumas ocasiões não dura nem uma semana. Um novo achado e uma nova descoberta é vencido por um upgrade logo depois. Levanta-se o troféu dizendo, consegui isso, vem outro e diz, ah, seu bobo, eu fiz mais barato e melhor do que você aqui, ó. E já sabendo que vai durar pouco, porque agora é aquilo que você lê no livro do profeta Daniel, o saber se multiplicará de maneira exponencial, uma coisa remete para milhões de outras e tudo cresce numa exponencialidade imparável. E no meio disso está esse ser humano, esse boneco de carne, Homo sapiens sapiens, morto em delitos, em maldades, em ambições, morto em narcisismos, morto na sua egolatria, morto no seu culto auto-umbilical, morto na adoração de si mesmo, morto no declarar de que nós, os humanos, somos a medida de todas as coisas e que fora de nós não existe vida para ser de fato respeitada, além da nossa ou daqueles que sejam a nossa cara, ou que rezem segundo a nossa cartilha, o resto é inimigo. Como Jesus disse, e das profecias escatológicas de Jesus, nenhuma se compara a essa declaração que diz, por se multiplicar então a iniquidade, a maldade global, e quanto mais global, mais exponencial é essa multiplicação, é esse crescimento, o amor, o olhar, o cuidado, o compartilhar, a solidariedade, a bondade, a misericórdia, a sede de justiça morrerá no coração de quase todos.
Vai ficar pouca gente, Jesus disse. Quase todos. E ele diz mais. Ele diz em Mateus, nesse sermão escatológico aqui de Lucas 21. Lá em Mateus ele disse, não, se aqueles dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Mas por causa dos eleitos, esses dias vão ser diminuídos, senão a humanidade ia se transformar no inferno, transformar-se-ia no inferno. Tão indescritível que não sobraria praticamente alma nenhuma com capacidade de amar, nem de exercer misericórdia no planeta. O que eu estou dizendo aqui para você é a profecia mais séria que você jamais ouviu na vida. Mas pergunta se a maioria das pessoas está querendo parar para ouvir isso. Eu faço de caso pensado. Eu faço com a consciência histórica do que eu estou fazendo. Não é com a consciência da audiência, nem de likes, nem de adesões. É a minha consciência histórica, é um legado. Vocês estão assistindo um homem deixar um legado de consciência da fé no Evangelho de Jesus para todo e qualquer outro ser humano que queira sobreviver hoje e no futuro. E o futuro só vai ter nome de futuro, mas vai ter cara do barbarismo pré-diluviano horroroso, sobre o qual eu venho falando também. Da era dos poderosos e dos gigantes, dos devoradores de gente, onde o significado da existência humana vai ser verificado, vai ser batizado no nihilo, no nada, no coisa nenhuma. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá convulsões também sísmicas. A natureza vai gemer. O que se diz aqui no verso 10 de Lucas 21, e na sequência, o que vem no verso 11, e haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais no céu, que eu vou falar calmamente sobre isso, é a mesma coisa que está dita nos profetas, Isaías, Jeremias, em várias porções dos profetas que não tiveram a aplicação nos dias deles, porque eram de natureza tão global, tão mundial, tão trans-israelita, tão trans-semita, tão transmundial e transglobal, que não cabia nos dias de Paulo, nem no Apocalipse de João, nem nos dias passados, nem ainda tampouco no início do século XVIII. Começou a ganhar alguns contornos no século XIX, começou a ganhar cara no século XX e foi ganhando fisionomia incontestável nesse novo milênio. No século XXI. E nesses 25 primeiros anos, nesse primeiro quarto de século XXI, a aceleração foi absurda. Eu me lembro do que era novidade e tecnologia avançada, que eu já usava desde os anos 70 e ficou obsoleta nos anos 80, e ficou obsoleta várias vezes nos anos 90, e já começou obsoleta nos anos 2000. E de 2010 para cá, você tem que atualizar. Você fica um ano com um device eletrônico já sabendo que ele está vencido. É que você não tem condição de acompanhar. E os processos em todas as outras áreas. Agora, ninguém é igual ao profeta Oséias nesse sentido, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Oséias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6.
quando Deus fala por meio dele, dizendo: eu tenho um contencioso com este povo. Porque o que existe no meio dos humanos é só o roubar, o expropriar-se, o espoliar o próximo, o homicídios sobre homicídios, raptos, sequestros, adultérios, enganos, infidelidades, mentira sobre mentira, um culto à mentira e ao engano. E toda a terra está coberta disso. Isso traz consequências, porque o profeta Oséias não diz isso, mas eu abro um parêntese para dizer que o que ele vai dizer na sequência do texto hoje, a ciência nos ensina que está absolutamente adequado às descobertas de agora, das conexões entre a frequência e a vibração da mente humana e a natureza como um todo. Tudo está interconectado. Eu sou receptor, sou antena, tanto quanto sou um ente vibracional, tanto quanto sou um ente de uploads e de downloads. A existência humana é conexão pura. E é também comunicação o tempo todo, e não tem nada a ver com palavras. É consciência, estado mental, ou é inconsciência de tal estado mental. Que afeta tudo, afeta a água, afeta as plantas, afeta os animais. É um todo. É de fato um ecossistema de verdade, com conectividades equivalentes àquelas que a gente encontra nos estudos neurológicos do nosso cérebro. Você encontra a mesma neurologia nos fungos, nas raízes das plantas, na receptividade da água, a frequência do pensamento humano. E tudo mais está conectado, e é o que Oséias diz. Porque a humanidade é como é, ele prossegue lá no capítulo 4, Oséias 4, do verso 2, 3 em diante, prossegue dizendo: por isso, porque a humanidade é assim, os peixes morrem, os animais são destruídos, as plantas são devastadas, a natureza geme, como diz Paulo. E se você prossegue lendo Oséias, ele vai depois misturar política e religião. Aí diz: e vai acontecer cada vez mais que os profetas e sacerdotes de vocês vão ser iguaizinhos a vocês. Vão falar só o que lhes agrada ouvir. E qualquer um que seja diferente disso são aqueles que vocês desejarão silenciar e eliminar da existência. Isso tem sido assim toda a existência humana, desde antes do dilúvio e depois do dilúvio, mas nos nossos dias ficou gritantemente inegável e se tornou um fenômeno de natureza universalmente constatável. Por isso, quando Jesus diz: e haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino, essa confusão global, mundial, ódio entre as nações para todos os lados, guerras e ameaça de extinção planetária, ele prossegue dizendo: haverá também grandes terremotos. E só a estatística dos terremotos é um negócio brutal. Sempre houve muito terremoto no planeta. Mas no século XX, a aceleração dos terremotos foi enorme. E da explosão de bombas atômicas no chão da Terra e no coração dos mares, para cá, a quantidade de terremotos acelerou, não foi em dezenas de vezes, foi em centenas e milhares de vezes.
É chocante o nível de aceleração. É como se a Terra fosse um coração que tivesse disparado não em taquicardia, mas em fibrilação. Em fibrilação. Hoje já se mensura a pulsão da Terra. Já é mensurável. A Terra está em estado de aceleração taquicárdica, está em fibrilação planetária. Isso não é poesia nem falastrice de pregação, é factualidade de mensurabilidade científica. Quanto mais guerra entre os humanos e quanto mais loucura na mente humana, mais a Terra sofre. A Terra que existiu tantos anos, tantos milhões e bilhões de anos sem os humanos, com a chegada da consciência ao planeta. A consciência tem mais poder do que muitas bombas. A vibração da frequência e das forças vibracionais do nosso pensamento, das nossas emanações, das nossas produções que não são de amor, na maioria das vezes, produzem devastações na existência como um todo. Grandes terremotos. E eles vão aumentar. Vão aumentar. E a gente sabe até onde eles vão acontecer de maneira cada vez maior. E quando essas coisas maiores acontecerem, os efeitos delas vão ser destrutivos no planeta inteiro. A mesma coisa Jesus diz acerca de epidemias. A gente acabou de ter uma experiência epidêmica e, graças a Deus, foi frágil por causa do avanço da ciência. Apesar de que a gente teve que lutar contra líderes governamentais negacionistas. Por eles, ninguém teria se vacinado. E ao invés de 5 milhões de mortos no planeta, eventualmente a gente teria tido 50 milhões, 70 milhões. Ou sabe lá Deus o quê? Sem o contimento das vacinas. Muitas epidemias ainda virão umas sobre as outras. Sem falar naquelas que com a ciência genética, tendo tido o desenvolvimento que teve, com a nossa capacidade de editar genes, de mergulharmos na natureza das estruturas genéticas mais diminutas possíveis, microbiológicas, e alterá-las, editá-las e agregar a elas poderes que os nossos medicamentos e a nossa ciência para tais coisas não têm remédio. E tem gente com esse tipo de alma. São verdadeiros diabos que aprenderam ciência para maltratar a humanidade ainda mais. São aqueles que fazem bullying universal contra a vida. E que tem prazer de assistir a calamidade. Tem muita gente que tem prazer em assistir a calamidade, que dão gargalhada da calamidade humana. E que às vezes são eleitos para serem os nossos líderes. É um tempo horroroso, sempre foi. Não estou dizendo que no passado era melhor. A humanidade muito raramente teve líderes bons. A maioria dos que chegam lá são ególatras, narcisistas, doentes de alma, e que ganham poder para produzirem a amplificação das suas próprias enfermidades como cultura em toda a sociedade. Mas, pois bem, muitos terremotos, grandes terremotos, epidemias, que vão graçar. Essazinha que a gente teve foi um ensaio para a gente poder imaginar o que seria uma epidemia se a gente tivesse junto com a epidemia uma guerra de natureza mundialmente semelhante a uma hecatombe de bombas, atingindo o planeta inteiro, os centros científicos, as produções científicas. Hoje a gente vê presidente de uma das maiores ou da maior potência da Terra querendo fechar universidades e centros de ciência
eliminando verbas de pesquisa, que é o que nos pode salvar de epidemias e doenças, e nos ajudar a fazer previsões dos males que estão adiante de nós. Parece uma coisa demoniacamente, eu creio que seja, demoniacamente enviada para criar o obscurantismo assassino e homicida nesse tempo e nessa hora. Grandes terremotos, grandes epidemias, epidemias mundiais. Fazem a peste negra virar brincadeira, virão ainda. E ai de nós se nos encontrarem em guerra, com os laboratórios destruídos, com os centros de ciências aniquilados, com as universidades fechadas, com os centros de pesquisas lacrados. Só vai sobrar o vírus e a morte. E, infelizmente, eu diria que o que nós tivemos foi um ensaio controlado do que virá num futuro sem controle, por causa das lideranças que você aceita e escolhe e indica. Isso também gera fome. É a mesma sequência do Apocalipse: guerras, ou buscas de hegemonia, produzem guerras de nação contra nação, e isso produz a chegada do terceiro cavalo, que é o cavalo da doença, das epidemias, conforme o Apocalipse. E logo depois vem a fome, vem as crises econômicas globais, com uma acumulação de poder enorme em 1% da humanidade, enquanto a grande maioria não tem o que comer na face da terra. Em alguns bolsões de miséria ainda há alguns Herodes, o Grande, nas terras da Palestina, matando gente em nome de direito de existência pessoal, que os unge com o poder da devastação global, ou localizada, ou de produção de liquidação étnica, que se chama genocídio. E quando isso tudo tem uma concentração enorme, o nome disso é holocausto ao inferno. É sacrifício à morte. Fome em vários lugares. Não serão todos. Em alguns lugares ainda se come, graças a Deus. Mas imagine hoje que metade da população do planeta vai para a cama sem ter feito uma refeição ou não ter completado uma única refeição. E imagine agora essa acumulação, verificando nós que as coisas não estão melhorando em perspectivas distributivas, elas só estão piorando. Aí vem Jesus e diz que além disso, haverá coisas espantosas. E aqui ele descreve o indescritível. Aquilo que ele via e enxergava que não tinha nem como descrever para a sua geração. Foi o caso lá do profeta Oséias, que tentou descrever aquele aparato de uma roda dentro da outra roda, girando uma por dentro da outra, com luzes de cores diferentes e raios, pareciam olhos vivos e criaturas em entes menores indo, saindo e entrando e voltando. Está lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. O próprio Ezequiel caiu para trás, desmaiou quando viu aquilo. Jesus via, sabia o que era, claro, aquilo tudo tinha sido criado nele e para ele. Mas Jesus tem um limite fundamental, é o limite da linguagem humana, da cognição humana, da consciência humana, da compreensão humana. Aí ele apenas diz, e haverá também coisas espantosas.
aquilo que não se podia conceber, nem imaginar, nem descrever. Ou seja, o que ele está dizendo é tudo quanto possa ter sido, ou deseje ter sido, ou pudesse ter sido, obra ficcional vai se manifestar de modo real diante de vocês. Coisas espantosas deste mundo e de outros mundos e dimensões. Por isso ele diz, e haverá também grandes sinais do céu, de outras perspectivas dimensionais, tanto quanto percepções estelares, planetárias e astrofísicas que nós nunca tivemos, do mesmo modo também presenças estranhas nunca antes nomeadas, embora sempre tendo estado conosco, vão se tornar cada vez mais identificáveis, visibilizáveis, compreensíveis para os sentidos de alguns e apavorantes para os sentidos de quase todos. Haverá coisas essas espantosas, de natureza indescritível, e grandes sinais do céu diante de nós todos. Agora, olhe em volta. Só não vê quem não quer, que o que Jesus falou está crescentemente, exponencialmente aumentando entre nós. Mas é uma mensagem que você não quer ouvir, não é? Não quer ouvir. Não quer ouvir. O interessante é que Jesus não ficou o tempo todo falando disso. E Jesus falou disso quando lhe perguntaram explicitamente sobre isso, num dia em que até os apóstolos, discípulos dele, estavam querendo glorificar o templo em Jerusalém. E ele disse, nem. Isso aí é tudo bezerro de ouro, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eles perguntaram, conta pra gente, que sinal haverá dessas coisas, do fim do tempo? Que sinais haverá da acumulação da gravidez da história? E que sinal haverá dos dias da tua vinda? Aí ele dá esse resumo, essa resenha. E prossegue. Eu é que hoje vou parar aqui. E amanhã eu não estarei aqui com você. Amanhã eu não poderei. Eu vou receber uma pessoa muito interessante amanhã de manhã aqui, que é a filha do vice-presidente Al Gore. Vem tomar um café da manhã gostoso aqui em casa. E depois nós vamos juntos para uma reunião aqui no centro, no eixo monumental, no Palácio do Planalto, que é um evento criado pelo meu amigo Alfredo Serquis, que foi um dos primeiros líderes do movimento ecológico no Brasil, junto com o Gabeira, junto com o Mink, junto com o Chico Mendes, e logo depois seguido pela minha queridíssima irmã Marina Silva. Então, o pessoal da velha guarda e o pessoal da nova presença vão estar todos reunidos num evento chamado Fé no Clima, que é uma tentativa de mobilizar a consciência espiritual para entender o significado ecológico do que vem acontecendo no planeta e como isso é profundamente espiritual e profético. E eu estarei lá dizendo uma palavra também amanhã, de modo que é na mesma hora do nosso tempo aqui. Mas depois de amanhã eu estarei com você e a gente vai continuar o que está dito. Na sequência do que se diz aqui e do verso 11, quando Jesus diz haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu,
Aí o salto vem para o verso 25, porque ele diz, antes, porém, de todas essas coisas, ele conta aquilo tudo, até ele terminar o verso 24 com a destruição de Jerusalém. Quando você junta o verso 11 com o verso 25, e também grandes sinais no céu, aí o verso 25 diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E aí começa o bicho a ficar infinitamente mais gravoso e poderoso e inevitavelmente planetário e cósmico. É o que eu vou conversar com você depois de amanhã. Senhor Jesus, eu quero te pedir, essas palavras que tu trouxeste e que não passarão, porque tu disseste, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que haja alguém que acorde nesse tempo de gente cegada, ou gente iludida, ou gente seguindo miragens, ou gente cultuando o teu nome que não corresponde ao teu caráter e à tua pessoa, ao teu evangelho e ao teu ensino. Nesse tempo de ilusão maligna e demoníaca e diabólica. Por favor, desperta, acorda alguns. Gera esse milagre na consciência de algumas ou de muitas pessoas, conforme o teu Espírito conhece a sede e a fome de cada pessoa que te busque hoje na face da terra. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Eu fico hoje por aqui, mas eu volto com você depois de amanhã. E você está vendo passar aqui um Pix pessoal, Caio e Adriana, é para aqueles que perguntam sempre como é que eu faço para participar da sua vida pessoal, não do seu ministério. É esse Pixzinho aí. E agora tem um segundo Pix, que é esse para o qual eu peço que sua atenção fique redobrada. É o que diz respeito ao meu ministério. Isso não vem para a minha vida pessoal. Fica na continuidade do que eu venho fazendo há 52 anos, que é a entrega dessa palavra pura de Jesus, simples de Jesus, inquestionável de Jesus. Sem necessidade de maquiá-la de nada, é crua de Jesus, até você. Foi isso que eu fiz até o dia de hoje, é isso que eu vim para fazer nesta vida. E eu peço que você ajude. Uma das formas é esse Pix, com esse CNPJ que está passando aí, todo mundo já viu. Para quem pede por outras alternativas, tem também essa outra. Anote aí, caiofabio.com.br. Agora enter. Você entra no meu blog, lá em cima tá em branco, clicando, piscando contribuições. Se você clica aí, tem esses dois bancos, Santander e Banco do Brasil, com conta, com CNPJ, para você anotar e depositar, para quem prefere esse sistema. Ou então mais opções de contribuição. Você clicou, passou essa pagininha aí, tem os dois bancos outra vez, é a mesma coisa, um repeteco para depósito ou transferência bancária embaixo. Cartões de crédito dessas bandeiras, clique em qualquer uma delas, vai aparecer, você já cai no ambiente para fazer a sua contribuição única ou aquela programada mensalmente. Tanto quanto embaixo tem o PagSeguro, do passado ele já foi muito utilizado, hoje em dia menos por causa do Pix, que é incomparavelmente melhor e mais rápido. E para quem está fora do Brasil me vendo, é muita gente fora do Brasil me assistindo, tem o PayPal, clica aí e preenche os dados e manda, que a gente recebe com muita gratidão no coração. É só continuar e enviar. Agora, além disso,
Isso é para o meu ministério e para aqueles que trabalham comigo, porque eu sozinho não consigo fazer tudo, nem de longe, nem de brincadeira. Eu conto com você, sempre contei. E nunca fiz apelo a ninguém. É algo que, se estiver no seu coração com alegria e com maturidade e consciência, participe. Porque eu não tenho nenhuma barganha a te fazer, nenhuma chave sagrada a te oferecer, nenhum santo grau para te ofertar, nada, nenhuma magia. É assim. É crer e andar pela fé e aprender a ser gente conforme Jesus. O resto é palhaçada. E eu estou fora. Se você quiser, em Cristo há milagre, a cura, a graça, a resposta à oração, a tudo, mas não há magia nem há palhaçada. Se você quiser, ajude. Agora, para além disso, eu sinto um prazer muito grande de oferecer os meus cursos a você. Os meus cursos, onde é que você os encontra? Aí, caiofabio.com.br/cursos, /cursos. Tchan! Entrou, caiu dentro dos cursos, reconexões, milhares de pessoas já fizeram, precisam fazer, começa antes do Gênesis, termina depois do Apocalipse, 200 aulas de 10 minutos cada uma. Te dá um olhar global da história humana. Nunca mais você vai ler a história humana do mesmo modo, nunca mais você vai ver a história da civilização do mesmo modo, com a mesma perspectiva. Vai alterar toda a sua compreensão. Entre aí e pegue. Aí eu estou explicando o que eu vou entregar a você. Durante essas 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. É onde você também viaja por dentro de oração, mecânica quântica como metáfora contemporânea que ilustra uma quantidade enorme de coisas que Jesus ensinou nos evangelhos. Os apóstolos ensinaram como princípios, sem nem saberem no que aquilo também estava fundamentada nas entranhas da natureza. E hoje é algo que está acessível a nós como compreensão. Aí no Reconexões e nos demais cursos todos. E nesses dias, mais do que nunca, eu estou oferecendo um curso novo, que é o Poder dos Salmos. Está aí no mesmo ambiente, caiofab.com.br/cursos, você encontra o Poder dos Salmos. Basta você escrever dizendo: eu quero o curso Poder dos Salmos. Eu estou transformando os 150 salmos em centenas e centenas de evangelhos, porque são salmos lidos a partir de Jesus como chave hermenêutica. Aí o que era algo que caiu em obsolescência, em caducidade, na perspectiva dos salmos, fica fora. Mas o que fica dentro, com Jesus como chave hermenêutica aí, aplicado ao todo da vida, tendo Jesus como chave interpretativa, gente, 90 e tantos % dos salmos se tornam evangelhos redivivos, evangelhos novos, colocados na sua mão para lhe dar consciência do viver e força para enfrentar, para brigar e lutar no bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Peça o Poder dos Salmos. Está aí disponibilizado para você. E agora tem também o Dilúvio é Pré-Diluviano, que é o documentário em 5 episódios. E você acha no mesmo ambiente, caiofab.com.br/cursos. Pode chegar lá e dizer: eu quero o documentário, o dilúvio é o futuro é pré-diluviano. 5 episódios. E você vai receber em casa. Eu vou começar a entrar no estúdio, se Deus quiser, esses dias, para começar a editar o que a gente gravou no Egito. Nas pirâmides, na Esfinge, em Luxor e em todos aqueles monumentos às margens do rio Nilo.
no Egito e a pré-diluvianidade deles e da força dos seus construtores liquidados pelo dilúvio, conforme Gênesis 6, e o que sobra de lição para nós hoje. E eu já estou preparando uma viagem. Se Deus quiser, estou preparando um roteiro, junto com meu filho, Davi, com alguns outros amigos que estão se tornando meus companheiros de viagem, como o Igor e alguns outros, que é uma viagem para Malta, Chipre e Sicília. Também na perspectiva do dilúvio, do futuro pré-diluviano. Aí a gente deve ir ao hipogeu de Malta, que é um negócio extraordinário e pré-diluviano. O Gigantia, que tem esse nome de gigantia, de gigantesco, de algo que carrega uma giganticidade, porque é impossível explicar como construíram aquilo há tantos milênios atrás, pré-diluvianamente, e vários outros lugares. Durante a mesma viagem a gente também vai visitar Paulo, nas viagens de Paulo, as histórias de Paulo, e várias coisas concomitantes simultaneamente a isso tudo. E depois na Sicília, onde tem muita arqueologia, mas também tem muita coisa bonita para a gente ver, na companhia do meu querido amigo e filho do coração, o Alan Gentil. Se Deus quiser, estaremos juntos. E então aguarde, mas não deixe de pegar O Futuro é Pré-Diluviano, primeiros 5 episódios, gravados na Turquia, em Göbekli Tepe, Karahamtepe e Derinkuyu. Tá tudo aí pronto para você, tá bom? Que Deus nos abençoe. Um beijo e até depois de amanhã, com a graça de Jesus. Amém, amém e amém.